Bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente vai iniciar aqui uma pequena aula de revisão, tendo em vista que, já que não tivemos aula na semana passada, também não teremos aula nesta semana devido aos feriados da quarta-feira, não, desculpe, da quinta-feira e da sexta-feira santa. Então a gente vai ter aqui uma pequena aulinha de revisão, né? Cujos assuntos a gente vai tratar de porcentagem. Também a gente vai tratar de acréscimos e descontos, e aí nós teremos os juros simples, juros compostos, distância entre dois pontos, ponto médio, né, entre dois pontos no plano cartesiano, e o baricentro de um triângulo no plano cartesiano também. Então, tratando de porcentagem, né, como vocês já sabem e bem conhecem, né, porcentagem ou percentagem, pode-se dizer. Então, vem aquela medida da razão com base 100, ou seja, seria uma fração cujo denominador é o número 100. Então, como exemplo disso, nós vamos ter, por exemplo, 10%, em que nós temos aí 10 sobre 100, colocando em decimal, daria o mesmo 0,10, ou ainda, por assim dizer, poderia colocar como o nosso 0,1, também dá no mesmo, tá? O 20% que daria 20 sobre 100, que é o mesmo 0,20. 38% que dá o 38 sobre 100, que é o mesmo 0,38. E 230%, ou seja, 230 sobre 100, e se eu for subtrair, se eu for dividir, né, fazer a pequena continha, dá 2,3. Para a gente determinar a porcentagem, né, como nesse caso aqui, um senhor pegou emprestado com um amigo a quantia de R$ 3.000 para quitar uma dívida no banco. Entretanto, este senhor teve um gasto inesperado com o seu carro e gastou a quantia de R$ 600. Quantos por cento o senhor gastou do total? Percebe que aí vamos determinar porcentagens. Então, para a gente fazer isso, a gente pode se utilizar de uma regrinha de 3, em que os R$ 3.000 que ele pegou emprestado corresponde aos 100%, e os R$ 600 corresponde a uma porcentagem X. E aí você faz, né, fazendo lá o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Nós teríamos 3.000x igual a 60.000. 60.000 dividido por 3.000, então nós temos aí o valor de 20%, que corresponde a os R$ 600. Acréscimos e descontos. Então a gente vai resolver isso tratando de exemplos mesmo. Então vamos aqui um breve exemplo. Em virtude da elevação da taxa de inflação semanal, um comerciante atentou-se para a importância de aumentar os preços das mercadorias em 8%, visando a contenção de prejuízos. Na semana seguinte, em decorrência a outra crescente no índice inflacionário, se viu obrigado a aumentar novamente o preço das mercadorias na faixa de 12%. Determine o preço de uma mercadoria que antes do primeiro aumento custava R$ 55. Então percebe que aí nós temos acréscimos e descontos, ou nesse caso nós temos aqui dois aumentos consecutivos, em que nós temos o primeiro aumento de 8%, e o segundo aumento nós temos aqui de 12%. Você poderia utilizar das formas que nós temos anteriormente, ou poderemos só fazer da forma mais simples, que é realmente seguindo a questão. Aí nós temos aqui o primeiro aumento, que corresponde a 8%. Ó. Então nós faremos a seguinte conta, ó. 8% de 55 corresponde a 4,4. E aí você somaria então 55 mais 4,4 dá 59,4. Esse foi o preço depois do primeiro aumento. Partindo para a outra semana, e o segundo aumento. 12% de 59,4 dá 7,13. Somando 59,4
mais os 7,13, então nós temos aqui R$ 66,53. Então, esse é o preço de uma mercadoria, né? Que antes custava R$ 55,00 e após 2 semanas de aumento passou a custar R$ 66,53. Ainda falando de acréscimos e descontos, vamos lá. Uma loja determinou a venda de todo o estoque de eletrodoméstico com descontos que atingiram percentual de 25%. Uma pessoa, ao comprar uma televisão no pagamento à vista, foi premiada com um desconto de 12% sobre a dedução promocional. Se o aparelho, sem os descontos, era anunciado a R$ 1.200, qual o valor final com os descontos recebidos? Então percebam aí que nós temos uma situação. O valor do aparelho anteriormente era 1.200. Aí sofreu um desconto de 25%, né? Que é para vender logo. Sendo que esse valor já era promocional, esse valor de 25% de desconto. O cidadão foi lá, né? Viu esse preço, ó, 25% de desconto, 25% de 1.200, então dá R$ 300, 1.200 menos os 300, dá 900. Então ele viu esse valor de R$ 900, resolveu comprar. Pagando à vista, teve 12% de desconto. 12% de 900 dá 180. 900 menos os 180, R$ 792. E esse é o preço final, vamos dizer assim. Esse é o valor final com os descontos recebidos. Ok? É só você seguir a questão basicamente e perceber que nós temos aí só passo a passo. Primeiro passo, desconta 25% do preço que era 1.200. Segundo passo, desconta 12% do valor já descontado. Juros simples. Bom, no juros simples, né, nós temos aqui basicamente as fórmulas do juros simples, né? J igual a CIT, né, ou seja, capital vezes a taxa de juros vezes o período, ou ainda J igual a CIT. Lembrando que o capital pode ser colocado num valor, né? A taxa de juros é dada em percentual, ou seja, você pode colocar numa fraçãozinha sobre 100, que dá certo. Período de tempo, dia, semanas, semestres, trimestres, meses, anos. Lembrando que a taxa de juros e o período de tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Montante é igual capital mais juros. E aí, se eu juntar as duas fórmulas, fica isso, né? Montante igual a C, que multiplica 1 mais IT. Vamos aqui a um exemplozinho básico de juros simples. Quais os juros? E o montante da aplicação de R$ 700, a taxa de juros simples de 5% ao ano durante 3 anos. Então vamos colocar aqui, né? Como já havia dizendo, capital, taxa de juros de 5% e período de tempo de 3 anos. Fazendo os cortes, né? Vamos dizer assim, né? Eliminando aqui esse zero de cima com esse zero de baixo, esse outro zero de cima com este outro zero de baixo, nós teremos então 7 vezes 5 vezes 3, que vai dar 105. Então, 105 é o juro. O montante vai ser então capital mais juros, montante 700 mais 105, então eu vou ter R$ 805. Juro composto. Bom, juro composto já funciona bem diferente do juro simples, onde eu tenho basicamente juros sobre juros, né? Ou seja, aquela porcentagem acarreta sempre em cima da outra porcentagem. Então, o montante nesse caso vai ser sempre capital multiplicado por 1 mais I elevado a N. Esse I, ele é colocado, lembrando,
em forma decimal e o período de tempo pode ser dias, meses, anos, semestres, né? Lembrando que o que vai ordenar isso aqui vai ser a taxa de juros. Se a taxa de juros estiver ao mês, período de tempo deve estar em meses. Se a taxa de juros estiver, por exemplo, em anos, período de tempo também obrigatoriamente deve estar em anos, tá? Para justamente facilitar as contas. Juro é igual ao montante menos o capital, né? Essa é uma forma análoga, né, de dizer o quase óbvio, né? Se o montante é o capital mais o juro, né? Então eu posso dizer que o juro é o montante menos o capital. E as duas fórmulas para a gente poder calcular capital, né? E para a gente poder calcular período de tempo. Isso já foi explicado anteriormente, né? Então vamos aqui a alguns rápidos exemplos envolvendo o juro composto e, claro, envolvendo aqui a conversão de medidas de tempo. Certa empresa pretende comprar um equipamento no valor de 100 mil reais daqui a 4 anos com o montante de uma aplicação financeira. Então, qual o valor da aplicação necessária se os juros efetivos ganhos forem 13% ao trimestre? Aí vamos lembrar, né? São 4 anos. E o período de tempo está ali, a taxa está em trimestre. Então, eu teria que transformar esses 4 anos em trimestres. Só lembrando, 4 anos, lembrando que um ano são 12 meses, perdão. Vamos lembrar que um ano são 12 meses. Também vamos verificar que 4 anos, então eu vou ter 48 meses. Ou seja, o total de 48 meses. 48 meses dá cerca de quantos trimestres? Aí eu dividiria esses 48 por 3. Que dá cerca de 16 trimestres, tá, gente? Então aqui nós teremos 16 trimestres. Então vai ficar assim. O montante vai ser de 100 mil, multiplicado por 1 mais 0,13, que são os 13%, elevado a 16. Né? Tá aí o montante vai ser de 100 mil, que multiplica 1,13 elevado a 16. 100 mil que multiplica 7,067. Normalmente esses valores aí de 1,13 elevado a tanto, ou um valor de, vamos dizer assim, um valor de percentual elevado a um período de tempo, ele já está na questão. O montante, então, de 706 mil reais, né? E mais 700 reais. Então, vamos aqui. E agora a próxima. 18% ao ano. Agora aqui já fica fácil, né? 18% ao ano, período de tempo, 4 anos, então tá moleza. 100 mil, que multiplica 1 mais 0,18 elevado a 4. Então vai ficar 100 mil vezes 1,18 elevado a 4. Então ficaria os 100 mil que multiplica 1,9387. Então vamos ter um montante de R$ 193.870. Para a taxa de 14% ao semestre, semestre são 6 meses, período de tempo 4 anos. Então, nesse caso, eu tenho um período de tempo aqui de 8 semestres dentro desses 4 anos. Né? 8 semestres. Então, fazendo as continhas rápidas, então vamos ter aqui 100 mil que multiplica 1,14 elevado a 8. 100 mil que multiplica 2,8526. Então, o montante vai ser de 285 mil, né? 260. De 12% ao mês, né? Aí aqui já tá errado, né, gente? 12% ao mês. Só que nesse caso aqui eu fui fazer diferente. Por quê?
Aqui já dava 1,44. É só você pegar. Aqui já dá para fazer diferente. Como assim? Caso queira. Você pode pegar os 12%, né? Na hora de converter. E multiplicar pelos 12 meses do ano. 12 vezes 12. Então aqui vai dar 144%. Viu? Por isso é que quando você for olhar ali, nós temos ali 1,44, né? Mais 1 elevado a 4. Mantive o período em anos, porém mexi na taxa de mexi ali na taxa de juros, que era mensal, passou a ser anual. Pode fazer? Pode. Não é o ideal, mas pode fazer. Então, 100 mil multiplicando por 2,44 elevado a 4, então eu vou ter aqui 100 mil vezes 35,445. Então, vamos ter aqui 354, não, desculpa, 3.544.500. Ok? Beleza? Então, para juro composto, você usa basicamente essas fórmulas. Lembrando, na hora de converter as taxas, é sempre melhor você converter o período de tempo, porque fica até mais fácil de você calcular. Distância entre dois pontos. Então, vamos à distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, nós temos aqui, né, a nossa formulazinha da distância entre dois pontos, né, digamos assim, dois pontos A e B. A gente vai usar o teorema de Pitágoras para determinar isso. E está aqui a formulazinha da distância entre dois pontos. Então, distância entre A e B, ou qualquer seja lá os pontos, vai ser então o xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado. 3 menos 11 e Q, 2 e 1. Vamos lembrar, ó. Só para relembrar aqui, ó. XB, né, ó, ou seja, se nesse caso XQ menos XP, ok? E YP menos YQ, certo? Aí nós vamos ter aqui, então, dentro dessa raiz quadrada, nós vamos ter aqui 2 menos 3, né, elevado ao quadrado. Aqui, como você percebe, nós temos menos vezes menos, que acabará resultando no mais, em um sinal de mais. Então, na hora que eu for somar esses aqui, vai ficar, então, 2 mais 3 dá 5. Ok, até aí tudo bem. Agora vamos para outra parcela. 1 menos 11, tudo elevado ao quadrado. Mais uma vez, ó, menos vezes menos dá mais. Então, 1 mais 11 dá 12. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, distância entre P e Q igual a 5 ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Então, distância entre P e Q será a raiz quadrada de 25 mais 144. Distância entre P e Q igual a raiz quadrada de 169. Então, raiz quadrada de 169, eu vou ter que é 13. Ponto médio. Bom, o ponto médio, né, como a gente já sabe, vamos só definir rápido. Eu tenho aqui dois pontos A e B. O ponto médio é um ponto em que divide esse segmento em duas partes iguais, né? Então, a distância
desse ponto médio será igual, tanto se eu calculasse a distância de M até B ou de M até A. Então, seria a mesma coisa. O x do ponto médio vai ser xa mais xb dividido por 2, e o y do ponto médio, ya mais yb, também dividido por 2, e isso me dá as coordenadas do ponto médio. Como exemplo, nós temos aqui, né? Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB de extremos A, 1 e 9, e o B, né? Coordenadas 7, 5. Então vamos ser rápidos, né? O x do ponto médio vai ser, lembrando, ó, 1 mais 7. Então aqui seria, né, 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Agora, o y do ponto médio. Então nós temos aqui 9 mais 5. Então eu vou calcular 9 mais 5 dividido por 2, né? 9 mais 5, 14. 14 dividido por 2, 7. E o nosso ponto médio vai ser 4, 7. Baricentro de um triângulo. Bom, baricentro seria o encontro das medianas, né? As medianas são segmentos de reta que partem do vértice até o ponto médio de um dos lados do triângulo. Então nós temos aqui triângulo A, B e C. E aqui nós temos as medianas, né? Mediana que parte de B até o meio do lado AC. Mediana partindo de A até o lado BC. Mediana partindo de C até o lado AB. Percebe que todas vão até realmente o ponto médio nesses segmentos. E o baricentro é justamente esse encontro. Para se calcular o baricentro, é a mesma coisa do ponto médio. Então, eu vou fazer uma média dentre essas coordenadas. Então, xa mais xb mais xc sobre 3, ya mais yb mais yc também sobre 3. Então, como exemplo, vamos aqui. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo, cujos vértices são 2, 3, né? 0, 5, menos 1, 8, né? Esses são os pontos. Então, calculando aqui, nós vamos ter, né? Ó, vamos só relembrar. Ó. Esse daqui é xa, xb, xc. Então, se eu calcular aqui, eu vou ter 2 menos 1, né? Que dá 1. Então, o x do baricentro vai ser 1/3. Ou se você preferir, se você quiser colocar 0,33, né? 33 até dizer chega. Mas o ideal é que fique na forma de fração. Agora, y do baricentro vai ser, então, ya mais yb mais yc dividido por 3 também. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 3 mais 5, 8. 8 mais 8, 16. Y do baricentro, então, será 16 sobre 3. E aí nós temos o nosso lindo baricentro ali, né? As coordenadas dele, 1/3 e 16/3. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Espero ter ajudado. Então, vamos estudar. Então, só desejar a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E, claro, desejando a vocês bons estudos.